Olá pessoal, eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o curso Prof. Enem. No vídeo de hoje a gente vai continuar com temática de linguagens e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema conhecido como teoria da linguagem ou teoria dos signos verbais e não verbais, ok? Que é uma temática importante para a gente dar sequência às questões de interpretação de textos, né? Essa questão teórica é importante aí, justamente para auxiliar, né, na interpretação aí prática de textos, né, dos variados tipos de textos, beleza? Bom, antes, como de costume, né, antes da gente entrar no conteúdo, eu peço para que você ajude a divulgar o vídeo, tá? Se estiver assistindo pelo Facebook, curta, compartilhe o vídeo, siga a nossa fanpage. Se estiver assistindo pelo YouTube, dê um like lá aqui embaixo, se inscreva na nossa fanpage, se inscreva também no nosso podcast, siga a gente também nas demais redes sociais, beleza? Bom, então chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos lá? Bom, pessoal, vamos lá começar então, inaugurando aí nossos conteúdos de compreensão textual, de interpretação textual. Nós vamos começar falando sobre teoria da linguagem, beleza? Bom, para começar, gente, vamos entender o que é linguagem, né? O que nós entendemos por linguagem, né? Bom, a linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o nosso pensamento e estabelecer diálogos com os nossos semelhantes e dar um sentido à realidade aí que nos cerca. Então, quando nos referimos à linguagem, a primeira que nos vem à mente, né, do qual nós lembramos, é a linguagem verbal, certo? Tanto a oral, né, a falada, quanto a escrita. Até porque é por meio dela que nós nomeamos objetos, formamos conceitos e articulamos nosso pensamento sobre o mundo, né? Quer seja sobre o mundo subjetivo, né, de sentimentos e desejos, quer sobre o mundo objetivo aí, exterior a nós, o mundo, digamos assim, dos sentidos, né? Então, mas é importante a gente salientar que a linguagem verbal ela não é a primeira linguagem que aprendemos em nossa vida e nem a única que usamos para dar significados ao mundo, né? Desde bebês, desde quando nascemos, desde bebezinhos, nós conseguimos nos comunicar por meio do choro, né? Quando o bebê chora, ele utiliza uma linguagem para se comunicar, né, com o mundo exterior, mais especificamente com a pessoa que está cuidando dele, a mãe, o pai, certo? Então, quando desde bebês nós conseguimos nos comunicar por meio do choro, de olhares, de gestos, de balbucios, que são compreendidos por todos aqueles que nos cercam e cuidam de nós, ok? Bom, estrutura da linguagem. Como é que a linguagem se estrutura, né? A gente entendeu o que é linguagem, vamos entender agora como é que a linguagem se estrutura, né? É importante a gente entender que toda linguagem é o que nós chamamos um sistema de signos, né? E o que vem a ser o signo, né? O signo, segundo a definição do filósofo Charles Sanders Peirce, né, é uma coisa que está no lugar de outra coisa sob algum aspecto. Por exemplo, o choro de uma criança, né, de um bebezinho, pode estar no lugar do aviso de um desconforto, de fome, de frio ou de dor, né? Então, o signo é algo que está no lugar, né, de alguma coisa, segundo a concepção aí do Peirce, né? Quando a criança chora, o choro pode ser o signo de todas essas coisas, né? De desconforto, fome, de frio e de dor. E para decifrar, né, o que o choro dessa criança quer dizer, né, é preciso saber o contexto em que ele ocorre
e ter familiaridade com a criança que assim se expressa. Então, geralmente, o pai, a mãe, né, com o tempo ela vai entendendo como é que a criança se comporta, né, o que deixa essa criança desconfortável, né, por que motivos ela chora, e começa então a entender essa linguagem do choro da criança, entendeu? Os números e as palavras também são signos, né? Ou seja, eles estão no lugar das quantidades reais de objetos ou do próprio objeto. Ainda para o Peirce, o homem só pensa por signos e por outros símbolos exteriores. Quando eu digo há 4 assaltantes lá fora, eu estou me referindo à quantidade e à existência real de pessoas armadas ou não que conduzem ou estão prestes a iniciar um roubo do lado de fora de onde estamos. Conforme o contexto, a afirmação pode funcionar tanto como uma simples constatação de um fato, ou seja, está acontecendo um assalto, mas fiquem calmos, ou como um aviso de perigo. Chame a polícia, corram, escondam-se, né, na esperança de que algo possa ser feito para resolver o problema, beleza? Então, os signos formam um sistema aí, né, que forma o que nós denominamos aí de linguagem. Chamamos de linguagem. Bom, e aí vamos entender agora os tipos de signos, né? Como nós vimos, se o signo está no lugar do objeto, isto é, se ele o substitui, então ele é uma representação do objeto. Um objeto pode ser representado de várias maneiras, dependendo da relação que existe entre ele e o signo. Vejamos um exemplo, né? Um carro ele pode ser representado por uma fotografia, por um desenho, pela palavra carro, pelo som do seu motor acelerando, né? O brum, brum, né? Então, cada um desses signos, a fotografia, o desenho, a palavra e o som do motor, eles mantêm uma relação diferente com o objeto carro, né? E aí nós temos 3 tipos de signos, né, que são utilizados aí para representar os objetos, né? Quando a relação entre o signo e o objeto é de semelhança, então nós temos um signo do tipo ícone, né? Ou seja, é um signo que ocorre quando a relação é de semelhança, quando apresenta semelhança com a sua forma. A representação do carro por meio do brum, brum também é o ícone, pois tem uma semelhança sonora com o ruído do motor em aceleração. E aqui na imagem nós temos aqui um signo que representa o carro, né, o objeto carro. Aqui é um desenho de um carro que tem uma semelhança com a forma, né, com a forma do carro, né? Então isso aqui, esse signo aqui, ele representa aí um ícone, porque ele estabelece uma relação de semelhança com a forma do carro, do objeto carro, beleza? Agora, se a relação é de causa e efeito, uma relação que afeta a existência do objeto ou é por ela afetada, nós temos um signo do tipo índice. Então, por exemplo, a fotografia do carro é um índice de sua existência porque toda fotografia é resultado da ação da luz refletida por um objeto e captada pela câmera. Ou seja, o objeto fotografado esteve em frente à câmera no momento em que a fotografia foi feita. Outro, como no caso aqui do exemplo, né? A gente tem aqui uma foto de uma Lamborghini, né? Um carro altamente de luxo, né? Essa imagem aqui, essa fotografia dessa Lamborghini, já é um signo do tipo índice. Por quê? Porque ela é o resultado, né? Ela é um efeito da reflexão da ação da luz refletida sobre esse carro, que foi capturada aí pela câmera fotográfica. Então, a fotografia, né, o objeto fotografado, ele existe porque ele esteve em frente à câmera no momento em que essa fotografia aqui foi tirada. Então, esse objeto aqui, a Lamborghini, ela existe, né? E a fotografia é a prova de sua existência, né? É um desdobramento, é um índice da sua existência, porque ela foi resultado da ação da luz projetada sobre esse objeto carro,
que foi captada aí pela câmera fotográfica, beleza? Outros exemplos aqui de relação de causa e efeito, por exemplo, o caso da chuva, ela pode ser representada pelo signo indicial nuvem, que é a causa da chuva, ou pelo signo de chão molhado, que é a consequência da chuva. A fumaça ou o cheiro de queimado são signos indiciais de fogo, por exemplo. Quando a gente vê fumaça ou sente um cheiro de queimado, eles são signos indiciais, né, consequência de fogo, de que está ocorrendo aí um fogo em algum lugar. Os sinais matemáticos, mais, menos, vezes, divisão, quando colocados ao lado de números, são signos indiciais das operações que devem ser efetuadas. A febre, por exemplo, é um signo que indica doença. Quando a gente fica com febre, isso é um signo de que nós estamos doentes. Então, todos esses signos indicam o objeto representado, né? Quando essa relação é de causa e efeito, uma relação que afeta a existência do objeto ou é por ele afetada, nós temos aí um signo do tipo índice, beleza? Bom, já quando a relação é arbitrária, regida simplesmente por convenção, nós temos um tipo de signo chamado símbolo, né? As palavras são o melhor exemplo de símbolo, mas há muitos outros, né? Por exemplo, na linguagem verbal, as palavras, né, são símbolos aí, são signos arbitrários que representam aí os objetos que nós pretendemos representar. Como a palavra ela é um signo arbitrário, ela não deixa de ser uma linguagem simbólica. Tá? Nas culturas ocidentais, por exemplo, nós temos outros tipos de símbolos, como no caso da cor preta ser considerada símbolo de luto, né? Quando algum ente querido, uma pessoa próxima a nós falece, por exemplo, é normal, né? Por convenção, que nós nos vestimos de preto, né? Para simbolizar que estamos de luto. O uso da aliança no dedo anelado da mão esquerda simboliza a condição de casado. A pessoa que usa uma aliança no dedo anelar da mão esquerda, a gente simboliza aí que ele é casado, né, com outra pessoa. O desenho de um coração, por exemplo, simboliza amor, amizade, como nesse exemplo, como essa imagem aqui ao lado do texto, né? Então, esses signos são aceitos pela sociedade como representação dos objetos luto, casamento e sentimento de amor e mantém-se por convenção, hábito ou tradição. Como só o ser humano é capaz de estabelecer signos arbitrários, né, ou seja, se comunicar através de símbolos, né, esses signos eles são regidos por convenções sociais, né, ou seja, esses signos eles são aceitos como representação de algo em razão de convenções sociais, como fruto de uma aceitação por determinado grupo social. Então, nós dizemos que o mundo humano é simbólico por natureza, beleza? Então, esses são os 3 tipos aí de signos aí que compõem as linguagens. Bom, os animais, eles são capazes de entender apenas ícones e índices. Os cachorros, por exemplo, eles utilizam o signo indicial cheiro. Né, os cachorros, né, eles têm um olfato bastante apurado, né, muito apurado. E eles são capazes de reconhecer o cheiro do dono, por exemplo, em uma roupa, em um lugar. E o cheiro ele indica a presença do objeto ou do dono que ele procura. Ele reconhece ainda o tom de voz e as ações que indicam passeio, castigo ou hora de comer. Então, podemos explicar um signo por meio de outro, inclusive misturando linguagens. Por exemplo, para explicar o signo palavra casa, né, para uma criança, né, a palavra que representa o objeto casa para uma criança, nós podemos fazer um signo desenho de uma casa. Né? O desenho de uma casa, nesse caso, é o segundo signo que interpreta e dá sentido ao primeiro pela semelhança com o objeto representado. Um sinônimo, né, uma palavra sinônimo, explica igualmente um signo. Casa pode também ser interpretada por meio da palavra lar. O segundo signo aí, o lar,
ele interpreta o primeiro sentido bastante específico, de minha casa, por exemplo. Algo que remete à minha casa, ou lugar onde eu moro e considero o meu refúgio. Essa explicação é diferente da oferecida pelo desenho, que se refere mais à arquitetura do que à relação afetiva que mantemos, né, com o lugar onde moramos. Ok? Bom, gente, além dos signos, outros elementos também estruturam a linguagem, né? Precisamente por ser um sistema de signos, toda linguagem ela possui um repertório, ou seja, uma relação de signos que a compõem. Então, na linguagem da fotografia, por exemplo, o repertório é muito pequeno. Ele se compõe do ponto de vista, do plano, da iluminação, do tom, da textura e do movimento. O ponto de vista pode ser central, lateral, na altura do objeto fotografado, acima ou abaixo dele. Como aqui nessa fotografia que nós vemos, aqui o ponto de vista ele está na altura do objeto aqui fotografado, né? O plano varia conforme a distância que se toma em relação ao objeto. A iluminação pode ser natural ou artificial, direta ou suave, como aqui no caso, é uma iluminação artificial. O tom admite a transição de luzes que vão do claro ao escuro. As texturas das imagens podem ser macias, lisas, ásperas ou suaves. E o movimento pode ser brusco, leve, ou o objeto pode estar em repouso, como aqui, no caso aqui desse rapaz aqui fotografado, beleza? Então, com os 6 elementos, ponto de vista, plano, iluminação, tom, textura e movimento, é possível você tirar diferentes tipos de fotografias, como retratos, fotos documentais, fotos de publicidade, fotografias de moda, fotos de ação, fotojornalismo, fotografias artísticas, entre várias outras, né? No entanto, o repertório das linguagens verbais, ou das línguas, como são chamadas, ele é bastante amplo e costuma ser relacionado em dicionários. A linguagem musical, tonal, por exemplo, para compor seu repertório, dentre todos os sons possíveis, seleciona alguns denominados, né, como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, acrescidos dos chamados semitons, sustenidos ou bemóis. Além do repertório, também é preciso que se estabeleçam as regras de combinação dos signos. Em que ocasiões devemos chamar as pessoas de senhor ou senhora ou de você? Precisamos usar preto em um funeral ou podemos usar qualquer roupa discreta? Então, só conhecemos o repertório dos signos, as regras de combinação e as regras de uso desses signos, é que nós podemos dizer que dominamos aí uma linguagem, beleza? Então, o que compõe uma linguagem? Os elementos que compõem uma linguagem são os signos, é o repertório e as regras de combinação dos signos, ok? Bom, gente, tipos de linguagem, né? O ser humano ele criou e continua criando vários tipos de linguagem que lhe permite pensar as diversas facetas da realidade e também se expressar e se comunicar com os seus semelhantes. Nós temos a linguagem matemática, a da informática, as linguagens diversas, as linguagens artísticas, né, que são muitas, como a arquitetônica, a musical, a pictórica, a escultórica, a teatral, a cinematográfica. Nós temos as linguagens gestuais, como, por exemplo, a Libras, por exemplo, né? A linguagem da moda, as linguagens espaciais e várias outras, né? Os avanços da tecnologia eles nos obrigam a adaptar as linguagens já existentes e a criar novas, mais adequadas às necessidades da contemporaneidade. Então, será que todas essas linguagens se estruturam da mesma forma? O repertório de signos e de regras de combinação e de usos desses signos são similares? Então, logo à primeira vista, fica claro que algumas dessas linguagens têm estrutura mais flexível do que outras. Tomando a moda como exemplo de linguagem flexível, por exemplo, percebemos que seu repertório de signos é alterado com muito mais rapidez do que os sons e as palavras que compõem uma língua. Há signos que caem em desuso, como o espartilho, por exemplo,
e há outros que são introduzidos a cada nova estação, como as sandálias abotinadas, né? Quanto às regras de combinação, elas também são variáveis. Hoje, por exemplo, ainda concernente à linguagem da moda, é possível usar botas e outros calçados pesados com roupas de tecidos leves, criando um grande contraste. A sobreposição de peças do mesmo gênero, como blusas variadas umas sobre as outras, continua na moda. Há alguns anos isso seria inadmissível, considerado de mau gosto. Hoje, né, isso já é algo aceito. Então, em relação ao uso, nós podemos dizer o mesmo, né? Hoje, os shorts e os jeans podem ser usados em ocasiões mais formais. Se antes o jeans era utilizado em ambientes mais informais, né, mais sociáveis, hoje já é permitido o seu uso em ocasiões mais formais, né? Roupas femininas que eram consideradas de uso íntimo, como combinação, desde o final do século XX, passaram a ser usadas como peça principal à vista de todos. Então, a flexibilidade característica da linguagem da moda, ela decorre do fato de que ela não se estabelece como as línguas faladas por meio de um processo de cristalização social, ou seja, por meio de um processo de cristalização mais amplo. Ao contrário, ela é ditada por um pequeno grupo de costureiros, desenhistas e editores de moda, que, por estarmos em uma sociedade capitalista, incentivam mudanças que estimulam o consumo. Por isso que a linguagem da moda ela tem uma flexibilidade constante. No outro polo, né, como linguagens mais inflexíveis, nós podemos usar como exemplos as linguagens de computador, como a Visual Basic, a JavaScript e outras, né, que são fortemente estruturadas e bastante inflexíveis. Essas linguagens elas possuem um número limitado de signos e de regras de combinação, e o computador só responderá dentro desses limites. Então, por exemplo, se errarmos uma letra de um endereço eletrônico, a mensagem ela não vai ser enviada, entendeu? Então, as linguagens da informática de computador são exemplo aí de linguagens inflexíveis, né? Cuja mudança de signos e de repertório, de regras de combinação, elas não mudam, né? De forma constante, assim como no caso da linguagem da moda. Tá? Bom, as linguagens artísticas, por sua vez, elas constituem um meio termo. Por um lado, elas respeitam a especificidade de cada campo artístico. Por outro, tendem a explorar este campo e as possibilidades de cada linguagem até o seu limite. E é exatamente essas explorações que devemos o desenvolvimento e a criação de novos estilos e técnicas. Em relação à linguagem do desenho, por exemplo, é possível desenhar com um único fio preto, contornando pregos galvanizados, para formar uma trama contínua da qual sobressai a figura de uma mulher, por exemplo. Né? Então é importante lembrar, neste ponto, que as linguagens só se desenvolvem em função de projetos. As linguagens artísticas, por serem mais flexíveis, podem se estruturar e reestruturar a partir de projetos específicos. No caso das artes visuais, as regras da perspectiva só foram descobertas e usadas na pintura porque o projeto do Renascimento, né, o movimento cultural que vai surgir lá na Itália no século XV, XVI, era o de retratar o mundo como ele é visto. E para isso era importante inventar uma técnica para representar a tridimensionalidade, né, baseada na altura, largura e profundidade, né, sobre uma superfície bidimensional onde só era perceptível a altura e a largura, beleza? Então, são esses tipos de linguagem aí, né, que nós podemos citar aí. Umas são bastante flexíveis, outras são bastante inflexíveis e outras, como as linguagens artísticas, ficam no meio termo, né, são meio que flexíveis, ok? Bom, gente, aqui vamos abordar um pouquinho sobre a especificidade da linguagem verbal, né? Como o ser humano é o único capaz de criar signos arbitrários, nós podemos dizer, com o filósofo George Gusdorf, que a palavra é a senha de entrada do mundo humano.
Por isso nós vamos examinar aqui com maior profundidade o que é a linguagem verbal, né? A linguagem, ela é um sistema simbólico. O ser humano cria símbolos, isto é, ele cria signos arbitrários em relação ao objeto que representam e que são convencionais. Ou seja, para serem usados, precisam ser aceitos por todos os membros da sociedade. Então, a linguagem verbal ela é uma linguagem simbólica, um sistema simbólico, já que as palavras constituem símbolos, que são signos arbitrários utilizados para representar o objeto aí expresso. E eles são convencionais, porque eles precisam ser aceitos por todos os membros da sociedade, né, para serem utilizados. Então, tomemos como exemplo aqui a palavra casa. Não há nada no som nem na forma escrita dessa palavra que nos remeta ao objeto por ela representado, né? Ou seja, cada casa que concretamente existe em nossa rua. Designar esse objeto pela palavra casa, então é um ato arbitrário. Como não há relação alguma entre o signo casa, né, a palavra casa, e o objeto por ele representado, nós necessitamos de uma convenção aceita pela sociedade de que aquele signo, aquela palavra representa aquele objeto. Então, só a partir dessa aceitação, podemos nos comunicar sabendo que, ao usarmos a palavra casa, o nosso interlocutor entenderá o que queremos dizer. A linguagem, portanto, é um sistema de representações aceito por um grupo social que possibilita a comunicação entre os integrantes do grupo. Tá? Então, porque o laço entre representação e objeto representado é arbitrário, nós podemos dizer que essa ligação é necessariamente uma construção da razão, ou seja, é uma invenção do sujeito para poder se aproximar da realidade. A linguagem, portanto, é produto da racionalidade, ou seja, a linguagem verbal ela é uma construção racional do sujeito para permiti-lo se aproximar da sua realidade. Ok? Bom, a linguagem é um dos principais instrumentos na formação do mundo cultural porque ela nos permite transcender nossa experiência. No momento em que damos nome a qualquer objeto da natureza, nós o individuamos, o diferenciamos do resto que o cerca. E ele passa a existir para a nossa consciência. Então, com esse simples ato de nomear, nos distanciamos da inteligência concreta animal, limitada ao aqui e agora, e entramos no mundo simbólico. O nome é símbolo dos objetos que existem no mundo natural e das entidades abstratas, que só têm existência no nosso pensamento, como, por exemplo, as ações, os estados ou qualidades, né, de bonito, feio, por exemplo, tristeza, beleza, liberdade. São entidades abstratas que só existem no nosso pensamento, mas que conseguimos representar através da linguagem simbólica verbal, né, através das palavras. Okay? Então, o nome ele tem a capacidade aí de tornar presente para a nossa consciência o objeto que está longe de nós. O nome ou a palavra retém na nossa memória enquanto ideia aquilo que já não está ao alcance dos nossos sentidos, como o cheiro do mar, por exemplo, o toque de mão da pessoa amada, o som da voz do nosso pai, o rosto de um amigo querido. Então, temos o entendimento de que o simples pronunciar de uma palavra representa, né, ou seja, torna presente em nossa consciência o objeto a que ele se refere. Então, nós não precisamos mais da existência física das coisas. Nós criamos, por meio da linguagem, um mundo estável de ideias, que nos permite lembrar o que já foi e projetar o que será. Dessa forma, é instaurada a temporalidade no existir humano. Pela linguagem, o ser humano ele deixa de reagir somente ao presente, ao imediato, e passa a poder pensar o passado e o futuro, e com isso a construir o seu projeto de vida. Então, por transcender ou ir além da situação concreta, sensível, através da situação
obtida pelos sentidos, do fluir contínuo da vida, o mundo criado pela linguagem se apresenta mais estável e sofre mudanças mais lentas do que o mundo natural. Pelas palavras, nós podemos transmitir o conhecimento acumulado por uma pessoa ou pela sociedade. Podemos passar adiante essa construção da razão que se chama aí cultura, beleza? Então, é através da linguagem que o conhecimento acumulado por uma pessoa, uma sociedade, é passado aí para as gerações posteriores, né? Através do que nós chamamos aí de cultura, né? É através da linguagem, pelo uso da linguagem, né, que nós conseguimos aí transmitir para as gerações posteriores todo o conhecimento acumulado por uma pessoa ou sociedade, ok? Através da linguagem aí, conformando aí o que nós chamamos aí de mundo da cultura, ok? Bom, gente, com isso nós encerramos essa aula sobre teoria da linguagem. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí dessa temática, beleza? Mais uma vez eu peço, curta, compartilhe o vídeo, dê um like, siga a nossa fanpage, se inscreva no nosso canal, ouça nosso podcast, siga a gente nas demais redes sociais, beleza? Ajude o Prof. Enem aí a dar aquele up. Um forte abraço e vejo vocês na próxima.